E se eu te dissesse que tudo que te afasta de viver a melhor versão de você mesmo não é falta de sorte, não é falta de oportunidade, mas é um lugar interno de onde você olha para sua vida. Pois é. O sentimento de vítima, ele pode até parecer proteção, mas ele te mantém preso no seu passado. E dali você fica todos os dias quando você acorda pensando no ontem, como foi no mês passado, no ano passado. E o agora, que é no exato momento que você abriu os olhos, é o lugar onde você menos está. Você não está aqui. Em dado momento você pode até prestar atenção em alguma coisa, mas em poucos segundos você já muda e volta para aquele estado de ser. E aí você começa a perceber que a sua vida todo dia é igual, tudo que acontece é igual. E aí você não tem consciência que isso só é um padrão repetitivo do seu comportamento. De ser todos os dias a mesma pessoa, repetindo os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, vivendo já numa linha de tempo que já não está mais aqui, que ela já passou. E aí você vai se contando histórias sobre aquilo, você vai trazendo percepções sobre aquilo que aconteceu, e dali você cada dia aumenta mais um pouquinho e coloca mais sentimentos sobre isso. E aí você tenta viver uma vida em que, quando acontecer algo legal, aí eu mudo. É o ver para crer. Quando acontecer tal coisa, se eu ganhar na loteria, ou se eu tiver um novo relacionamento, se eu tiver um novo emprego, aí eu mudo. Veja bem, gente, o caminho para fora não existe. Ele pode até existir, porque inconsciente você está o tempo todo vivendo nesse loop de sentimentos que já aconteceram e que você às vezes não entende, chama isso de destino, e aquilo acaba se repetindo ou acontecendo de uma forma muito ruim. E aí você vai repetindo e está achando que é falta de sorte, que é falta de oportunidade. Onde está o estado de consciência disso tudo? O caminho real, ele é do lado de dentro, ele não é do lado de fora. Se você não ver para crer, que é o ditado que todo mundo hoje usa, você não faz nenhuma mudança. Só que a mudança é do lado de dentro. Você precisa crer, sentir e viver. Não é ver para crer, é crer, sentir e então ver. Então viva esse estado. Até porque se você olhar as coisas que estão desalinhadas com aquilo que você tem como um propósito, como objetivo, você pensa, só que você sente de uma outra maneira. Então, esse ver já está acontecendo. Você fala, tá vendo? Eu sabia que ia acontecer esse negócio errado. Você está crendo. Então, você tem uma crença, só que ela está acontecendo desalinhada com o pensamento que você tem, certo? Encerrar o passado ou o ano, quando a gente para fazer as reflexões, né, de final de ano, né, afinal de contas foram 365 dias que passaram, alguns falam, voou, e parece que eu não fiz muita coisa, ou nossa, meu ano foi assim de luta, foi um ano de muita batalha. Exatamente. E aí você vai ter mais batalha e mais luta se você continuar pensando assim e agindo dessa forma. E aí quando você para fazer as análises daquilo que você quer para o próximo ano, né? As pessoas querem fazer dietas, querem entrar na academia, ou quer economizar mais para poder adquirir algum bem, seja um imóvel, um carro, ou pagar uma faculdade para um filho, ou até pagar um curso, fazer aquela viagem, fazer uma cirurgia plástica, porque tem pessoas que gostam. Aqui não há limite para o sonho de cada um. A gente está falando de pensamentos e sentimentos que vão levar às ações. E então a gente sempre faz aquela reflexão, né, de final de ano. E encerrar o ano e apagar o que aconteceu não vai acontecer, porque isso faz parte da sua história, né? O que vai fazer com que a gente comece a ter um reflexo diferente da vida que nos vai apresentar é a forma como a gente olha o que aconteceu, né? A forma como a gente percebe o que aconteceu. Ontem mesmo à noite eu sentei para alinhar os meus propósitos, né? Alinhar aquilo tudo que eu tenho a intenção de melhorar em mim para que o lado de fora possa refletir essa minha realidade. E de uns tempos para cá, mesmo após algumas situações que não foram
legais na minha vida. Desde 2024 para cá eu venho transformando algumas coisas, me reencontrando. Tem coisas que não dá para você ser grato, obviamente, mas o que eu faço com aquilo que me foi dado é onde eu tenho que enxergar conscientemente as oportunidades daquilo enquanto ser humano, né? A gente está numa estadia temporária aqui, né? Todos nós, isso aqui é uma jornada. Enquanto estivermos aqui, porque a partir do momento que a gente é concebido, a gente já nasce merecedor. Por isso que eu quis colocar o nome do canal Uma Jornada da Permissão, porque muito se confunde permissão com merecimento. E as pessoas, quando colocam o merecimento, parece que te limita a existir o não merecimento. E merecedores todos nós somos. Então, é bom a gente começar a mudar também esse sentimento de merecer e permitir, porque eu sou aquilo que permito, né? Eu sou a permissão que quero ver nos outros, nas situações e nas coisas. E estado de ser foi uma das coisas que eu venho todos os dias construindo, é uma jornada, é um processo, e eu vivencio esse processo. Já falei no meu primeiro vídeo que eu tenho buscado em muitas ferramentas, muita leitura, muita coisa me ajudou, mas eu estava vivendo muito o processo de viver aquele exercício, aquela ferramenta, e se o dia que eu não fizesse eu achava que aquilo que eu estava transformando, eu estava voltando 10 casas para trás, e comecei a compreender que o mais importante disso não era só a execução de todas essas ferramentas, mas o quanto do meu estado de ser estava empenhado em se transformar com tudo isso. E aí eu fui virando algumas chaves, e algumas coisas elas são importantes, mas elas não precisam ser repetitivas, né? Alguns exercícios não precisam ser repetitivos, eles só precisam serem feitos. E eu preciso ter presença e entrega nisso. E quando a gente começa a mudar esse estado de ser, a história que contamos, até sobre o nosso passado, ele muda. Não porque aquilo deixou de acontecer, ou eu estou invalidando aquilo que aconteceu, mas é porque eu olho ele por uma outra forma, né? O sentimento que eu vou carregar já não vai mais ser de raiva, ou de frustração, ou de tristeza. Foi um caminho que eu atravessei, e eu passei por isso, porque o passado ele faz parte de quem somos, né? Isso não apaga, e a gente nem deve apagar, porque se a gente está até aqui agora, é porque isso fez parte e nos trouxe até aqui, né? Poderia talvez ser num caminho menos dolorido? Poderia. Então pode ser que daqui para frente, como eu tenho mais consciência, eu vá fazer de uma maneira menos dolorida e mais consciente, talvez mais neutra, e não criar tantas expectativas, ou achar que eu tenho poder sobre algo, alguém, situações. Não, eu entro e vou fluindo nesse caminho. Porque quando a gente até nega a dor, que em dados momentos eu neguei muitas dores, eu comecei a entender que isso acabou me definhando internamente, né? Então, eu colocar a dor para jogo é eu entender que aquilo faz parte de mim, ele faz parte de quem eu sou, e como eu estou numa construção de me tornar uma melhor versão de quem eu sou, eu preciso reconhecer as minhas sombras. Então, se você estiver se sentindo pronto, se você quer entrar em 2026 num lugar mais consciente, aproveitando esse momento que está todo mundo aí numa egrégora de uma energia de trazer coisas positivas, mas o mais importante é ter coerência daquilo que eu tenho intenção, daquilo que eu sinto sobre isso, das minhas ações que consequentemente vão agir sobre isso. Eu quero te propor algo bem simples. Eu até fiz algumas anotações aqui para trazer. Eu vou deixar na descrição do vídeo também essas orientações, mas se você quiser pegar um papel e uma caneta para anotar, fique à vontade. Eu quero te propor algo que vai fazer uma transformação profunda, gente, profunda, porque isso traz à tona o que você carrega, você coloca luz nisso, e isso faz com que você olhe de uma maneira observadora. Você pode até se emocientizar com isso, você pode chorar, sentir, sorrir, porque também tem momentos de alegria, mas é olhar isso a partir de um estado mais consciente. Então eu quero te propor uma prática escrita, porque você vai escrever e organizar o seu inconsciente. E eu vou te propor então uma carta de permissão. E pode usar agora nesse encerramento de 2025 para 2026, né? E que eu acho importante você colocar isso agora, porque você vai estar escrevendo no presente. Você vai pegar um papel e vai escrever no presente.
como se você já tivesse já no seu estado de ser. E através desse momento que você vai reescrever algumas coisas, você vai começar a se conscientizar. Então é um exercício poderoso que vai olhar aquilo que você carrega com aquilo que você tem o objetivo de se tornar. Então você vai começar escrevendo assim, ó, eu agradeço tudo que vivi até aqui, mesmo que tenha doído. E você vai escrever tudo aquilo que doeu, tudo aquilo. E que te trouxe consciência, porque você está buscando um vídeo desse, se você está buscando essa oportunidade de se transformar, tá aqui. Hoje eu escolho sair desse lugar de reação e eu escolho assumir a responsabilidade emocional pela minha vida. A partir de agora eu escolho ser, e você vai nomear confiança, clareza, presença, tudo aquilo que vier na tua mente daquilo que está alinhado com o seu objetivo. E vai escrevendo isso e vai sentindo para você ganhar coerência daquilo que você está pensando com aquilo que você está sentindo. E eu me alinho com os meus desejos e objetivos financeiros. E você vai dizer tudo aquilo que você tem como desejo e objetivo. Você vai se alinhar com seus desejos emocionais, a mesma coisa. Relacionamento familiar, relacionamento amoroso, espiritual e saúde. Eu compreendo que a coerência é pensar, sentir e agir. Nesse estado de ser, eu escolho cultivar esse estado do meu dia a dia. Eu me permito receber oportunidades compatíveis com quem eu estou sendo. Eu confio que a vida responde ao meu estado interno. O mundo que você vive hoje é o reflexo do estado que te sustentou ontem. Hoje você já vive o reflexo de ontem. E agora pouco importa se ele é consciente ou inconsciente. A gente faz muita coisa no inconsciente. Porque isso não é culpa, gente. Isso é poder. Então, quando a gente vai buscando esse estado de consciência, a gente vai ganhando um poder gigante, porque a gente é capaz, sim, de transformar, de identificar, de dar um próximo passo, não como controle, mas como coerência com aquilo que está alinhado com aquilo que você quer. Porque quando você faz coisas por impulsos, aquilo não vai, muitas vezes, te levar. Você vai só reafirmar aquilo que você sempre teve dentro de você. E para que você possa andar com coerência, andar com confiança, você precisa ter muito bem claro quais são os seus objetivos, quais são as suas expectativas com você, o que depende de você. E o resto você vai entregar e confiar. Porque quando você entrega e confia, e aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de um estado de ser que te alinha com uma fonte que é muito maior do que a gente, que nos trouxe a vida. Alguns chamam de Deus, de fonte criadora, de divina presença. Ok. Mas essa fonte ela é suprema e nós somos o espelho dela. E por a gente refletir e ser um microcosmo do macrocosmo, a gente tem um poder gigante. Tanto que a gente tem que a gente hoje já manifesta sem ter consciência. Algumas manifestações desalinhadas e outras alinhadas, né? A gente tem o poder na nossa mão. Então, entrar 2026 com plenitude não é prometer que tudo vai ser perfeito, porque não vai. Mas é escolher não viver mais em modo sobrevivência. E se esse vídeo falou com você de verdade, se ele falou com você não como espectador, mas como uma pessoa assim como eu, que está buscando cada dia mais se tornar a melhor versão de si mesmo, que automaticamente vai ser uma melhor versão até para a vida, porque isso vai espelhar quem você realmente é e quem realmente eu sou. Experimente, escreva, se permita. A jornada ela é de permissão. A jornada ela começa no seu estado de ser. E que você tenha um 2026 maravilhoso, coerente, e que ele te traga todos os caminhos e as oportunidades que estão aí, para mim, para você, para todos nós. Obrigada, até o próximo vídeo.